Graça e paz, meus amados irmãos, bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações quando postarmos vídeos novos. Dê o seu like, isso ajuda o nosso canal a crescer. Se você tiver alguma sugestão para melhorarmos o nosso trabalho, coloque seu comentário. Entre no nosso canal do Telegram, Escola de Profetas Unção Sem Limites. O link está na descrição. E compartilhe este vídeo para alcançarmos mais pessoas. Dom da variedade de línguas. Este dom está relacionado às línguas celestiais. Vemos a manifestação em Atos 2, onde os discípulos falavam em línguas e cada um ouvia falar em sua própria língua nativa. Possivelmente, neste evento, estava presente, unido ao dom de variedade de línguas, o dom de interpretação de línguas. Na variedade de línguas, Deus também concede ao ministro a habilidade em falar em outro idioma, sem nunca ter estudado o idioma. Nas línguas celestiais, temos a oração em línguas, ou o batismo com o Espírito Santo, onde a pessoa recebe línguas celestiais para orar. Na oração em línguas, a pessoa edifica a si mesmo, conforme 1 Coríntios 14, 4. Ora diretamente a Deus. 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Ora em espírito os mistérios de Deus. 1 Coríntios 14, 2. Em espírito fala mistérios. E ora efetivamente em espírito, conforme 1 Coríntios 14, 14. O meu espírito ora bem. A variedade de línguas tem a capacidade de ativar todos os outros dons. Por quê? Porque ao falar em línguas, você está orando a sabedoria e os mistérios de Deus. Você está guerreando nas regiões celestiais. Neste dom, você ora efetivamente, ou seja, o seu espírito ora o que realmente importa e interessa a você. Enquanto você ora em línguas, seu espírito recebe a sabedoria de Deus, recebe os segredos do reino, que posteriormente serão revelados ao seu intelecto. As línguas é o único dom que você pode usar quando quiser. A oração em línguas não te faz perder o controle da situação. Você que decide quando iniciar a oração em línguas e quando parar. Na Bíblia, orar em línguas é orar no Espírito, conforme Efésios 6,18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E Judas 1,20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O real propósito deste dom é edificação pessoal, mas, especificamente, edificação do seu espírito, o que Paulo chama de homem interior, conforme Romanos 7,22. As línguas podem ser usadas para evangelização e também trabalham em conjunto com os dons de cura e milagres. Em Atos 2, a manifestação das línguas resultou em 3.000 almas salvas. Qual é a razão pela qual Satanás não quer a manifestação das línguas na igreja? Primeiro, porque as línguas produzem edificação pessoal. Sendo assim, um cristão que não ora em línguas ficará deficiente espiritualmente. Segundo, porque as línguas potencializam a evangelização. Sendo assim, uma igreja que não ora em línguas perde uma arma para a evangelização. Terceiro, como a oração em línguas é a produção de sons ininteligíveis, tornando-o como uma criança, porque uma criança fala apenas palavras sem sentido, a sua prática te faz ceder à dependência do Espírito Santo. Eu tenho entendido que o dom da variedade de línguas é diferente da oração em línguas que a pessoa recebe por ocasião do batismo com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, verso 29 e 30, o apóstolo Paulo diz: porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Dá a entender que Paulo está dizendo que nem todos recebem todos os dons, mas os dons são concedidos particularmente a cada membro do corpo de acordo com o propósito e o chamado. Assim também, a partir do versículo 30, onde ele diz, falam todos diversas línguas,
Muitas pessoas, usando este texto, dizem: veja bem, Paulo está dizendo que nem todos falam línguas. Então, alguns recebem o batismo, outros não. Mas aqui, Paulo não está falando do batismo com o Espírito Santo, com evidência do falar em línguas, e sim está falando do dom da variedade de línguas, tanto que ele usa o termo diversas línguas, variedade de línguas. Entende-se que nem todos recebem o dom da variedade de línguas, assim como nem todos recebem o dom para interpretar as línguas, assim como nem todos são chamados para serem apóstolos, ou para serem profetas, ou doutores, operadores de milagres, porque Deus faz conforme o chamado e o propósito de cada um. Por isso, o dom da variedade de línguas é um dom específico, usado em ocasiões específicas, assim como os dons de curar, dom de profecia, que são usados em contextos e ocasiões específicas, circunstâncias particulares, onde surge a necessidade. Mas quando nós falamos a respeito da oração em línguas, que é o que Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 14, já é diferente. Uma das primeiras coisas que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14, 4 é que quem fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Entende-se então que a oração em línguas tem o poder de trazer edificação pessoal. Logicamente, pensando, Deus não daria a oração em línguas, que é para edificação pessoal, apenas para algumas pessoas, mas ele concederia para todos, para que todos recebam a edificação pessoal. Por isso, a oração em línguas é para todos, mas o dom da variedade de línguas Deus dá para alguns em ocasiões específicas. A oração em línguas é uma operação fundamental que sustenta os demais dons. Quando a fundação é fraca, o edifício corre o risco de cair. Por isso é essencial orar em línguas para edificar a si mesmo. A oração em línguas é como um interruptor que liga a operação dos demais dons. Ela nos equipa de dentro para fora. Ela afeta a nossa parte interna, o nosso espírito, onde a mudança é permanente. Na medida que oramos em línguas, Deus constrói dentro de nós a operação para nos qualificar para fazer o nosso chamado. A oração em línguas tem muitos benefícios. Ela libera poder e autoridade espiritual para vencer as batalhas emocionais. Ela libera poder para superar as falhas de caráter. A Bíblia fala de pelo menos duas dimensões das línguas. A primeira seria falar em línguas por meio do batismo com o Espírito Santo. A segunda seria o dom da variedade de línguas. Mas também podemos entender da seguinte forma: seria como se o dom da variedade de línguas tivesse 4 formas de se manifestar. A primeira forma é as línguas para a interpretação. Então, quando há as línguas unidas ao dom da interpretação das línguas. A segunda forma é as línguas com profundos gemidos para a intercessão, quando o Espírito Santo ora dentro de você. A terceira forma é as línguas como um sinal para os incrédulos, que Paulo descreve em 1 Coríntios 14. E a quarta forma é as línguas para a edificação pessoal, que é a língua como oração pessoal que fazemos quando recebemos o batismo com o Espírito Santo. E esta quarta, que é a língua para a edificação pessoal, a qualquer momento, de propósito, simplesmente, nós podemos começar a orar. Como orar efetivamente em línguas? Orar sussurrando ou orar alto não altera o resultado da oração. O que você não pode é orar em pensamento. Você deve orar em voz audível ou sussurrando. O que importa é a qualidade da nossa entrega. Não devemos julgar o que recebemos com base nas emoções. As emoções não alteram o resultado da oração. As emoções acontecem na dimensão da alma.
o resultado da oração em línguas está na dimensão do Espírito. O resultado, poder e edificação, através da oração em línguas, acontece na dimensão do Espírito. Neste caso, o intelecto é deixado de lado, porque quem ora em línguas não fala a homens, mas fala diretamente a Deus. Com Deus fala mistérios e edifica o seu espírito. Dentre os 3 dons de inspiração, que são os dons da variedade de línguas, o dom da interpretação das línguas e o dom de profecia, o dom de profecia é o dom a qual Paulo dá maior ênfase, porque a profecia tem poder de edificar todo o corpo de Cristo, todos os membros, enquanto a língua edifica apenas um membro específico. Por isso, ele orienta que quando alguém fala em línguas publicamente, deve orar também para que haja interpretação. A união do dom da variedade de línguas com o dom de interpretação de línguas resulta no dom de profecia, porque traz edificação para o corpo de Cristo.